Há muito tempo que eu não andava de bicicleta. Ontem à tarde eu fui até a garagem para pegar minha bicicleta e o pneu completamente vazio. Eu fiquei muito enraivecido, peguei a bicicleta, coloquei no carro, fui calibrar o pneu e fui dar uma caminhada, uma pedalada no parque. Muita gente ali no parque, sábado à tarde, por volta das 17 horas, 18 horas, e me aproximei daquele parque que tem a roda gigante. E cada vez que eu me aproximava, uma gritaria, barulho de ferros encostando em ferros, crianças gritando, uma confusão tremenda. Era o parque que estava funcionando, muito comum ali naquela região. Crianças, adultos, uma gritaria, uma confusão que aquele parque proporcionava para aquelas pessoas que ali se alegravam, aquelas pessoas que ali pulavam, naquela confusão boa da brincadeira e tantas outras coisas. Mas geralmente na vida não é assim, as pessoas gritam, as pessoas se exasperam porque nada vai bem, ou muita coisa não vai bem. A minha filha, na semana retrasada, pegando um voo para Juiz de Fora, voou até Viracopos, e em Viracopos pegou um avião da Azul, se dirigindo para Goianá, que fica a 50 quilômetros de Juiz de Fora. E ela se assentou na poltrona, e a comissária de bordo disse assim: vamos nos preparar para a viagem, em nome do comandante Anderson Américo, eu quero desejar uma boa viagem. E a minha filha então falou assim: é o meu primo que está conduzindo essa aeronave, comandante Anderson Américo. E ela ficou numa alegria, numa felicidade, porque pela primeira vez alguém da família viajou com o Anderson na Azul, que é piloto da Azul e que estava fazendo aquele trajeto. Depois eles se abraçaram e ele perguntou assim: você teve coragem de viajar comigo? Quantas pessoas estão vivendo turbilhões, confusões, gritarias, desequilíbrio e não sabe quem está conduzindo a vida, a aeronave? A nossa vida é o nosso transporte, o nosso tabernáculo. Nós nos locomovemos num corpo, recebemos um corpo para nele nos locomovermos. Andamos e então nós nos movimentamos e nós vamos vencendo os desafios. E é verdade que o desafio de hoje tem sido enorme. A quantidade de pessoas que apresentam desajustes, desequilíbrios, conforme aqueles brinquedos ali que eu via, para cima e para baixo, naquela gangorra, que eu não tenho mais coragem dessas coisas, de jeito algum. Eu fico na minha pedalada, na minha bicicleta, sentindo o chão. Não mais aqueles brinquedos, na verdade, tipo Disney. Eu estou fora, eu vou para o Camboja, eu vou para o Afeganistão, vou para qualquer lugar e não vou mais para esses brinquedos. Mas a verdade é que muita gente vive essa gangorra na vida e não consegue se aprumar. Talvez muitos de nós precisaria exatamente acalmar o coração e crer nessa palavra: não temas. Não temas. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41. Nós faremos a leitura de 3 versos, os versos 8, 9 e 10, em que o profeta Isaías, ao falar sobre o Redentor, ele traz uma palavra em meio a uma confusão. Quando nós olhamos o contexto, o que vem antes, o que vem depois, nós percebemos a nação de Israel, nós percebemos os líderes de Israel, nós percebemos o povo de Israel vivendo uma confusão, uma gangorra, vai lá e vem cá, vai para lá e vem cá, e eles não conseguem se aprumar, e Deus olha toda a situação. Capítulo 41 do profeta Isaías, os versos de 8 a 10, que assim diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Poderíamos acabar aqui e ir embora. Aqui finalizaríamos então esse texto. O quanto que Deus realiza pelo seu povo, o quanto que Ele está interessado em nosso bem-estar, em nossa vida, para que a nossa vida estivesse ajustado em Deus, nele em primeiro lugar, e todas as demais coisas acrescentadas conforme a vontade de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos experimentar problemas. Eu acabei de dizer que muitas vezes a nossa vida é como aquele parque que eu vi, gritaria e confusão, e para lá e para cá.
Mas é preciso que nós tenhamos esta palavra em nosso coração para que consigamos passar pelos vales. A Bíblia é um livro de confusão. A Bíblia começa o Gênesis com confusão. Mas não é só confusão. Quando você lê o casal que peca, a confusão que vem, quando você percebe o primeiro homicídio, quando você percebe Gênesis ali, quando fala sobre Babel, Babel significa grande confusão, e a Bíblia vai relatando as confusões. Porque o ser humano vai vivendo exatamente nesse embalo, que muitas vezes é um embalo de idas e vindas trágicas. E nesse contexto nós percebemos exatamente o profeta Isaías nesta preocupação e demonstrando o seguinte: olha, não temas. Nós vivemos, ou nós viveremos, e ele então chama, ele faz uma evocação, ele traz à memória daquelas pessoas, conforme o texto diz aqui, no capítulo 41 de Isaías, o verso de número 8, mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi. Ele lembra a atuação de Deus através dos patriarcas, através da bênção de Deus e promessa sobre aqueles que estavam de alguma maneira liderando o momento inicial da caminhada. Israel, que vem receber o nome de Jacó, e eu imagino que ele deva ter tido muitos problemas, porque ele foi pai de 12 meninos em casa. Que confusão! E o que é pior, com mulheres diferentes. Mas me pergunta isso depois, agora não. Tem explicação para isso. Que confusão deveria ser esta família? E de fato era, ao ponto de vender um dos irmãos. E José vai para o poço e calabouço, e ele vai para a prisão. E Deus fala com ele: não temas, José, não temas, José. E ele passa por aquele período de 2 anos em silêncio. Todos se esqueceram de mim, mas ele está ali firme no Senhor. E tantas outras confusões que nós poderíamos aqui citar, que os personagens bíblicos viveram, experimentaram. E Deus sempre atuando e se fazendo presente e dizendo: não temas, não temas. Isaías traz à lembrança estes patriarcas. Ele cita descendente de Abraão, meu amigo, ele fala de Abraão, que também foi outro que entrou em confusões. Abraão também, em determinados momentos da sua vida, se envolveu em algumas confusões, em alguns problemas, por causa de mentiras, mais ou menos, na verdade, quando ele vai mentir para o rei que ele estava ali caminhando, e ele então fala uma mentira, que não era tão mentira assim. E outras pessoas que vão experimentando, Isaac vai também viver confusão, dificuldade também com relação a essas questões, e os personagens da Bíblia, quando nós estudamos, nós vamos percebendo que essas pessoas vão também experimentando. E quando Isaías fala e cita esses patriarcas, ele traz aqui uma informação muito interessante, quando ele diz assim no verso 9, me acompanhe: tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remoto, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. A chamada de Abraão se dá num contexto de idolatria, a chamada de Abraão se dá num contexto em que ele precisaria ouvir e obedecer à voz de Deus para começar uma nova nação, e Deus então chama estas pessoas do distante, do remoto, do inesperado. O Deus que vê pessoas onde ninguém vê, o Deus que percebe alguém que está no deserto, onde ninguém pode aparecer ou chegar, e Deus então entra naquela caverna onde alguém possa estar. Olha que interessante. Eu poderia ter trazido uma imagem para mostrar para os irmãos. Estive lá em Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. A história diz que quando os romanos chegaram para aniquilar os judeus, para matá-los, eles estavam com os pergaminhos. E pensam
que quando os romanos chegaram, eles tiveram que fugir para não serem mortos, e eles então foram para as cavernas. Aproximadamente 11, 12 cavernas que existem ali em Qumran, que eles então fugiram para essas cavernas, e eles dizem e pensam sobre isso, que ao invés de alguém segurar todos os pergaminhos e se esconder numa caverna, eles distribuíram os pergaminhos do Antigo Testamento, inclusive do Isaías todo, e cada pessoa entrou numa caverna para esperar os soldados romanos. E quando os soldados romanos chegaram, mataram os judeus, mas ali eles esconderam os pergaminhos nas cavernas. E em 1947, quando Israel está sob domínio jordaniano, um jovem beduíno de aproximadamente 17 anos, cuidando do seu rebanho, pega uma pedra, joga num buraco, e essa pedra faz um som diferente. Uma das maiores descobertas da história da humanidade. Os pergaminhos que foram ali jogados numa perseguição dos romanos contra os judeus. E isto revoluciona a história bíblica, a história da teologia, pela veracidade. Retrocede-se 1000 anos atrás, o documento que se tinha, nós temos uma credibilidade que retrocede 1000 anos atrás do último que nós tínhamos, dando a veracidade. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Deus mostra e Deus vai aonde ninguém pergunta, onde ninguém imagina que Ele possa ir. Como que alguém no deserto, no meio do nada, no calor, onde alguém perde alguma coisa, onde alguém vai se sentindo perdido, se sentindo distante, e como que Deus está e como que Deus acompanha? Isto nos faz pensar que a nossa vida, por mais distante de Deus que ela possa estar, por mais deserto que ela possa enfrentar, esse verso aqui nos mostra exatamente isso. Verso 9 do capítulo 41. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos. Se eu perguntasse aqui, você, de onde você vem? Talvez você dissesse, pastor, eu vim de um buraco que o senhor não tem noção. Se eu perguntasse aqui, pastor, se eu perguntasse, irmão, de onde você veio? Como que você chegou aqui? Pastor, eu andei, levei 30 dias para chegar aqui. Burro, jumento, cavalo, camelo, caminhão, pau de arara, qualquer outra coisa. Hoje você faz daqui para o Rio em 1h20. Mas eu imagino que no tempo da formação de Brasília, e não só de Brasília, de outras cidades também, as pessoas que iniciaram um movimento de desenvolvimento numa cidade devem ter experimentado isto. Pessoas que saem de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lugar. A formação do povo de Israel também se dá a partir do deserto, a partir do nada, a partir de ninguém que acreditava que aquele povo poderia se tornar uma grande nação. Porque Deus tirou das extremidades da terra, porque Deus tirou do deserto, porque Deus tirou do nada. Qual é a tua experiência? Se você pudesse voltar e você pudesse lembrar como você começou a sua trajetória de vida, como, onde e por quê, de que maneira isso que se deu e onde Deus estava nessa sua construção. Talvez nós tivéssemos aqui muitos relatos de irmãos, de irmãs que de fato experimentaram situações difíceis, saíram do nada, saíram da insignificância. Eu tenho tido o privilégio, e isto é de fato um privilégio. Se tem uma coisa que eu gosto é de ver fotografia antiga e retrospectiva, eu gosto muito de ouvir, isso me emociona. E às vezes as pessoas vão me visitar lá no gabinete e elas começam a contar a história e elas estão achando que elas estão me entediando. E eu digo, não, meu irmão, pode continuar, eu gosto da sua história. Pode contar a sua história, como que você chegou aqui, como que Deus trabalhou na sua vida, e glória a Deus, louvado seja Deus pelo seu testemunho, pela sua palavra. Agora não, mas eu já visitei muitas casas, eu não sei se o brasiliense tem esse costume, mas mineiro tem muito esse costume. Quando eu visitava a casa de algumas pessoas lá, elas falavam assim, pastor, posso mostrar uma fotografia? Falei, pode, vai lá e pega a fotografia. A pessoa vinha com uma caixa desse tamanho. E aí começava a tirar foto de 1900, 1910, 1920, por aí. Até chegar em 2000, 2020, muita coisa nós iríamos perceber. Esta construção e perceber as pessoas.
Como elas eram bonitas e ficaram mais bonitas ainda. Eu acho que talvez algumas pessoas não mostram porque tem vergonha de mostrar como era, não é verdade? Talvez não era uma coisa assim tão simpática naquele tempo. O irmão melhorou muito, a irmã melhorou muito. Alguns ainda estão melhorando. E vamos melhorar. Eu já ouvi muito isso. Você ficou mais bonito depois que casou do que quando era solteiro. Irmão Itamar, era solteiro, era magro que dava dó, igual a música do Rebanhão. Eu era magro que dava dó, só não usava paletó. Mas é interessante perceber esta ação de Deus em nossa história. De onde você veio, de onde Deus te tirou. Aqui Deus, através do profeta Isaías, ele traz esta lembrança. Eu te tirei das extremidades da terra, dos pontos mais longínquos, dos pontos mais distantes, onde talvez ninguém fosse, e Deus te viu. Você, minha irmã, Ele olhou para você e ficou apaixonado por você, tirou você daquele lugar. Ou você, minha irmã, olhou para o seu marido e viu que o seu marido estava perdido, ninguém queria ele, você foi lá, vem cá que eu vou casar com você. Como que Deus tem os seus propósitos, como que Deus tem a sua maneira de lidar conosco. Isaías aqui fala assim, olha, lembra de Abraão, lembra dos patriarcas. Eu escolhi, eu comecei uma nova trajetória com estes patriarcas. Vocês estão vivendo aqui uma confusão, vocês estão vivendo aqui uma situação de caos, vocês estão vivendo uma situação de idolatria, de pecado, vocês estão envolvidos em coisas ruins, a desobediência de vocês está machucando, porque de fato eles estavam vivendo um tempo em que eles estavam nas mãos dos inimigos, é uma trajetória de dominação, a dominação babilônica, a dominação assíria, a dominação daqueles povos ali que estavam infringindo a eles determinadas punições, castigos, e aquele povo vivia sofrido. Aquele povo vivia sofrendo, maltratado, distante do seu lar, prisioneiro, eles estavam em constante humilhação. E eles estavam experimentando tantas derrotas, e Deus falava com eles, Deus mostrava a sua vontade com eles. Veja a sua Bíblia em Josué capítulo 23. Deus alertava o povo quanto ao sofrimento, quanto ao desajuste. Deus orientava o seu povo para que não se ausentassem de sua presença, para que não fossem para os lugares distantes. Mas o povo ia para os lugares distantes. Josué, no capítulo de número 23, veja o que diz aqui a partir do verso 6, Josué capítulo 23, a partir do verso 6, esforçai-vos, pois, para guardar e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes dos seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Vou continuar mais um pouquinho aqui no verso 9. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Mas veja o verso 13, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoite as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor vos deu para habitardes. Deus fala assim com eles, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não se afastem, se forem para longe, vocês vão sofrer, fiquem perto. Fiquem perto. Todo o texto aqui é uma advertência. Josué exorta o seu povo a permanecer perto. Capítulo 48 de Isaías, vá para lá. Isaías capítulo 48. Voltando para o profeta Isaías, no capítulo de número 48. Veja aqui o verso 17.
Isaías 48, 17, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Aí ele exclama, verso 18, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como areia e os teus descendentes como os grãos de areia, e o seu nome nunca seria eliminado, nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai e o levai até o fim da terra. Diz o Senhor remiu ao seu servo Jacó. Não padeceram sede quando eles os levavam pelos desertos, fez-lhe correntes da água, da rocha, fendeu a pedra e as águas correram. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Você pode ler o verso 22 comigo? Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Deus orienta o seu povo: se vocês tivessem me ouvido, se vocês não tivessem ido para longe, não tivessem saído da minha presença, vocês não experimentariam esta situação vexatória. Vocês não estariam perdidos. Vocês estariam na minha presença, sempre assistindo. E nós sabemos que quando nós lemos as causas dos exílios que eles enfrentavam, era em virtude dos desmandos, das desobediências, do afastamento que aquele povo tinha para com Deus. E eles então amargavam derrota em cima de derrota, porque eles saíam da presença do Senhor. Volte para o capítulo 41 de Isaías. Depois de Deus falar através do profeta, dizendo que tomou das extremidades, que chamou dos cantos mais remotos, ele diz assim: tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Muito interessante, irmãos, como que Deus fala no coração das crianças. Hoje de manhã, quando nós terminamos a pregação, que eu desci para apertar a mão dos irmãos, 2 crianças, e um me chamou a atenção dizendo assim: pastor, eu tenho medo. Eu falei: eu também tenho. Aí ele falou assim: eu não gosto do inferno. Eu falei: eu também não gosto. E ele disse assim: eu não quero ir para o inferno. Eu falei: eu também não quero. E ele falou assim: eu tenho dúvida. Aí eu disse a ele: eu também já tive. Não disse a ele que eu tenho, porque hoje eu não tenho, mas já tive dúvida quando criança sobre essa questão. Deus gosta de mim? Um pensamento infantil tão precioso, tão importante. Deus gosta de mim? Eu falei assim: Deus gosta de você, Deus ama você, você pode acreditar nisso. Deus não te rejeita. Você não precisa ter medo. E aí vem esse texto que diz assim, verso 9, lá no final: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temamos a Deus. Medo de ser rejeitado, medo de ser abandonado. Não, pelo contrário, Ele vai, como eu disse, nas regiões mais distantes e remotas e nos traz para perto e nos convida para a sua mesa. E depois o segundo menino também, e ele também com dificuldade, e no final da conversa ele falou assim: eu quero ser astronauta. Eu falei assim: então você vai para o céu, você vai ser astronauta. Eu não te rejeitei. E muitas vezes essas dúvidas, elas vão perdurando na mente das pessoas, e elas crescem, e elas vão se sentindo mais distantes, e elas se afastam de Deus, até elas se afastarem completamente da presença de Deus, porque elas não aprenderam a confiar. Elas não aprenderam a depositar a sua plena confiança naquele Deus que tudo sabe, que tudo pode e que nos aceita e que não nos rejeita. Porque a Bíblia diz que ainda que o pai e a mãe te abandone, eu não vou abandonar. Ainda que alguém sofra humilhação em casa, decorrente de um pai e de uma mãe, Deus não nos abandona. Ele, como filhos que somos, Ele tem compromisso conosco. Agora nós precisamos estar perto.
para vencer esses sentimentos de distanciamento, de vergonha, de timidez ou qualquer outra coisa. Timidez não como uma questão da personalidade, como se fosse um problema, não é nisso. É na questão de não se aproximar de Deus por achar que não pode. Deus ama os tímidos. Deus ama os quietos. Deus ama aqueles que vivem em silêncio. Imagina se Deus só gosta de gente que fala. Tem muito tímido que acha que Deus não aceita. Tem muita gente que não gosta de conversar e acha que está errado. Se você não gosta de conversar, você pode aprender a conversar, a se expressar. Deus ama a todos. E por que abrigar no coração sentimento de rejeição? Se o teu pai te rejeita, Deus não te rejeita. Se a tua mãe te rejeita, Deus não te rejeita. E Deus está sobre todas as coisas. E seus pais poderão ser, de alguma maneira, tocados pela mão de Deus por causa de alguma rejeição, porque isso não é bíblico. Os pais podem ser alertados e podem sofrer alguma consequência pelo fato de humilhar esposa, humilhar esposo, humilhar filhos. Não é este o projeto de Deus. Se você está sendo humilhado por alguém, ore por esse alguém. Esta semana uma pessoa me perguntou sobre isso: pastor, como é que é isso? Jesus manda a gente a caminhar 1 milha e caminhar 2 milhas, como é que é isso? Eu tenho que reagir? Eu tenho que ficar sofrendo o tempo todo? Eu tenho que deixar que as pessoas fiquem me humilhando? Eu falei: meu irmão, é por aí. Eu não tenho outra resposta para dar para você, não. É por aí. O cristianismo é mais ou menos por aí. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém te bater, te ferir na face, dá a outra. Este é o sentimento e este é o princípio cristão. Mas, porventura, se por acaso o irmão estiver sofrendo algum dano físico, material, honra, qualquer coisa, existe o caminho do judiciário para você bater na porta do juiz e dizer: tem alguém me provocando dano. Não é porque você é crente que você será um bobo. Não é porque você é um crente que viverá situações vexatórias e humilhações, porque você tem os meios para você reverter determinada situação dentro da palavra e dos princípios legais de direito e também até da sua própria consciência cristã, porque Deus está em nós e Ele não permitirá que o seu filho viva sempre em situação vexatória. Haverá um momento e um ponto final em que Ele vai te tirar lá do lugar distante em que ninguém te viu e Ele vai te trazer para a sua maravilhosa luz. É por isso que Ele diz: não temas. O que você teme? Qual é a situação que você teme? Qual é o problema que tem te feito amargar derrotas e mais derrotas e está estacionando a sua vida? Isaías fala sobre isso: não temas. Aí vem o verso de número 10 para a gente concluir. Veja aí o verso de número 10. Não temas, porque eu sou contigo. Agora eu queria que você lesse esse texto dizendo o seguinte: não temas, porque Deus é comigo. Diga isso comigo: não temas, porque Deus é comigo. Traga isso para a tua vida. Mais uma vez, digam: não temas, Deus é comigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão fiel. Esse é o Deus que nós servimos, Deus de luta, de batalha, Deus que desce para levantar o oprimido, o abatido, o Deus que desce para levantar uma mulher pega em adultério e fala assim: não temas, segue o teu caminho, não peques mais. Um Deus que se abaixa para poder cuidar de um homem ferido, um homem que foi salteado, que foi espancado, um homem que estava à beira da morte. Ele desce e cuida, e ele abaixa para cuidar daquela pessoa e diz assim: segue o teu caminho, e se gastou alguma coisa eu vou pagar, cuida dessa pessoa. O Deus que aceita a nossa vida como nós somos. Eu li uma frase essa semana muito interessante: tem gente que quer ser transformado para se apresentar diante de Deus, quando na verdade nós deveríamos fazer o contrário. Nós nos aproximamos de Deus em primeiro lugar, para depois Ele transformar. O farisaísmo tem muito disso. A pessoa quer se apresentar diante de Deus impecável, ela quer fazer todas as coisas, ela quer estar ali como um santo, um crente, uma pessoa perfeita. Isso é impossível. Ela primeiro quer se apresentar diante de Deus muito bem, como alguém que não tem nada a mudar, como alguém que seja perfeito.
E isso é impossível, porque não há um justo sequer. Quando na verdade nós deveríamos nos aproximar de Deus em primeiro lugar, para que Ele pudesse nos transformar. Até porque nós não podemos mudar a nós mesmos, produzindo transformação em nós, sem a presença e a direção e a mão de Deus sobre nós. Aqui, Isaías capítulo 41, verso 14, estou chegando à conclusão. Veja o que diz o verso 14: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. A tradução aqui em algumas Bíblias poderá apresentar bichinho de Jacó. É um diminutivo carinhoso, uma espécie de tratamento carinhoso, de consideração pelo seu povo. Ao invés de você falar que você é um verme, você poderia dizer: eu sou um bichinho de Deus. Para alguns pode soar estranho, né? Mas para outras pessoas é um bichinho, um vermezinho, insignificante, mas é de Deus. Pertence ao Senhor. Povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor, e o Santo de Israel. Agora vá para o verso 20, do capítulo 41, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Por isso não temas, é Deus quem faz, através do Espírito Santo de Deus, e esta palavra está aqui para bebermos, para dela nos alimentarmos. Concluindo, você pode depender de Deus sim. Aliás, você deve depender de Deus. Ele é garantidor daqueles que o buscam. O Espírito Santo pode transformar, pode restaurar. Você pode depender de Deus. Você pode esperar nele. Você pode aguardar a manifestação de Deus na sua vida. Ele te olha, ele te vê, ele te contempla. Você pode ser sustentado com Ele em todos os seus caminhos. Por onde você estiver, por onde você andar, Ele te sustenta. Ele está contigo, no inesperado, na simplicidade, naquele momento que você não imagina, você percebe, é Deus quem fez isto. É Deus quem cuida, é Deus o provedor. Eu te ajudo. Por isso, não temas. Salmo 42, verso 1, abra e a gente termina. O Salmo 42, o verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Eu gostaria que você lesse esse texto comigo para a gente concluir. O Salmo de número 42, o verso de número 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, pois, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Agora leia o verso 11 comigo do Salmo 42. Por que estás abatido, ó minha alma? Vamos ler juntos? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não sejamos como aquele mastro do navio para lá e para cá. Não sejamos duvidosos, não sejamos assim, mas tenhamos a nossa fé no Senhor, porque nossa fé Jesus contemplará, e conforme nós podemos também cantar, que alegria é crer em Cristo, em seu nome confiar, observar os seus ensinos e nas promessas descansar. Cantemos este hino, fiquemos todos de pé e vamos cantar, adorando, louvando ao Senhor. Não temas, meu irmão, entregue a sua semana ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Poderá não ser a resposta que nós gostaríamos, poderá não ser o desfecho que imaginaríamos, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas. Cantemos, adorando e louvando ao Senhor.